Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E começou o mês de outubro, eu preciso fazer uma listinha especial aqui para o mês do Halloween, porque se você já me acompanha há algum tempo, você deve saber que eu adoro histórias de terror, apesar de não ser a maioria das histórias que eu leio, mas eu gosto sempre de, no mês de outubro, tentar fazer um mês especial de Halloween. Não nada aqui no canal, tá, gente? Eu gosto de fazer na minha vida pessoal mesmo. Gosto de juntar leituras de terror, horror, gótico, suspense, mistério, para ler no mês de outubro. Infelizmente, esse ano eu não vou conseguir ler só essas histórias, porque eu tenho uns outros compromissos, então eu vou ter que ler outras histórias fora desses gêneros aí, mas eu vou tentar colocar algumas histórias desses gêneros. Eu vou, inclusive, a leitura coletiva aqui do canal desse mês de outubro será especial de Halloween. Eu até trouxe aqui para convidar vocês, nós leremos O Fantasma da Ópera aqui no canal, que é uma coisa mais levinha, porque eu sei que tem gente que tem medo, tem gente que não gosta de histórias de terror até por outros motivos também. Então a gente vai ler O Fantasma da Ópera, os membros votaram, os membros aqui do canal eles sempre podem votar nas próximas leituras, e aí dentre as leituras que eu coloquei lá disponíveis para eles votarem, eles escolheram O Fantasma da Ópera. Se vocês quiserem ler esse livro aqui junto comigo, é só você assinar o membros aqui do canal. Se não tiver aparecendo o botão para você aqui embaixo, assina pelo computador, porque no iPhone não aparece o botão. E o iPhone também, a Apple cobra a mais. Um valor a mais, é R$ 7,99 os membros aqui do canal. A Apple sempre cobra um valor a mais que não vai nem para o YouTube, nem para mim, vai para a Apple mesmo, não sei por que eles cobram isso, mas enfim, então não é negócio você assinar pelo iPhone, mesmo se aparecer o botão para você. Vai no computador, assina por lá, aí depois você pode assistir as lives, tudo normal, no celular, no computador, tablet, aonde você quiser, tá? Só para assinar mesmo que fica essa dicona aí, para você assinar tanto membros aqui do canal, qualquer outros membros aí, porque isso funciona para qualquer canal, tá? Eu sei que tem gente que não avisa, mas eu gosto de avisar para vocês não pagarem a mais uma coisa que não precisa. Então venha ler O Fantasma da Ópera junto comigo. Mas enfim, além do Fantasma da Ópera, eu também vou ler Misery, do Stephen King, que é o livro de outubro do meu desafio de 12 livros para 2024. E vou ler umas outras coisinhas aí de terror também, mas depois eu converso sobre isso com vocês. Hoje eu vou indicar aqui contos de terror, porque uma coisa que eu gosto muito são contos de terror. Eu gosto de contos de uma forma geral, mas para ler no mês do horror eu gosto muito de ler contos. São leituras rápidas, a gente conhece um monte de história justamente porque são leituras rápidas, histórias muito diferentes uma das outras, um terror mais sobrenatural, um terror mais psicológico. Então tem vários tipos de terror, um terror até mais realista mesmo, da vida real, dos perigos reais. Enfim, eu adoro contos e vou mostrar para vocês aqui os meus contos de terror preferidos até esse momento aqui que eu tô gravando o vídeo, porque eu vou ler muita coisa de terror ainda na minha vida, então pode ser que essa lista mude daqui a algum tempo. Mas hoje, essa daqui é a minha lista de contos de terror preferidos. E eu vou conversar brevemente sobre eles com vocês, porque conto não tem como ficar falando muito, senão a gente acaba dando spoiler, e não é a minha intenção. Ainda mais de terror, é bom vocês terem as surpresas aí. E vai ficar aqui dicas maravilhosas para vocês, então. Só uma coisinha antes de começar a lista, se inscreve aí no canal se você está chegando por aqui agora, ou se você já assiste aos meus vídeos, mas ainda não se inscreveu, a sua inscrição é gratuita e você me apoia demais fazendo isso, para que eu continue fazendo conteúdo literário aqui, com muita dedicação, com muito amor. Então me dá essa força aí, me dá esse voto de confiança e se inscreve aqui no canal, tá bom? Então agora vamos à lista. Eu vou deixar o meu conto preferido de terror pro final e também vou contar um causo que aconteceu comigo, mas vou deixar para o final, então fica aí até o final do vídeo. Vou começar por um conto nacional maravilhoso, escrito pela Lígia Fagundes Telles, que é Venha Ver o Pôr do Sol, que eu li nessa antologia aqui, antes do Baile Verde. Vou mostrar para vocês os livros onde eu li os contos que eu vou citar, tá? Mas vocês podem encontrar esses contos também em outros livros, às vezes até publicados separadamente, mas eu vou mostrar os livros que eu encontrei, os contos onde eu li esses contos, tá? E eu li, então, Venha Ver o Pôr do Sol nessa antologia aqui, antes do Baile Verde.
E esse conto é um conto que ele vai trazer um ex-casal que vai marcar um encontro no cemitério para ver o pôr do sol. E aí eles vão começar a conversar ali sobre a vida e a morte. E o papo vai ficando meio estranho, eles estão assim, as ideias dos dois são muito desencontradas e a gente percebe que começa um conflito ali e aí a gente vai ter o desenrolar do conto. É um conto que eu achei até um pouco simples no sentido dos acontecimentos, mas que a Lígia ela consegue criar uma atmosfera de perigo e de angústia na gente, que mesmo depois de acabar o conto, a gente pensando assim, uma história simples. É uma história simples, mas que ela consegue, através da escrita dela, que é magistral, ela consegue desencadear muitas emoções na gente, inclusive a gente se sente meio claustrofóbico. É genial esse conto aqui, mais pela forma como ele foi escrito e pelas sensações que a escrita da Lígia nos causa. Então, é o primeiro conto que eu vou indicar para vocês aqui hoje. Daí agora eu vou indicar 3 contos que eu li nesse livro aqui, que é maravilhoso. Eu super indico o livro todo para vocês, que é o Contos Fantásticos do Século XIX, que foram escolhidos pelo Ítalo Calvino, daquela coleção listrada da Companhia das Letras. Eu adoro essa coleção aqui. E para mim, dos que eu já li dessa coleção, esse daqui é o melhor disparado. Ele fala que contos fantásticos, mas eu achei que todos os contos têm um quê meio macabro, um quê meio de terror. Então, para quem gosta desse tipo de história, é um prato cheio. E o primeiro que eu vou citar, que tá aqui, que é um dos meus contos preferidos, é um conto do Charles Dickens, que se chama O Sinaleiro. Esse conto dele não é daqueles contos de terror que se passam no Natal, porque ele tem uns também muito interessantes que se passam no Natal, que eu gosto bastante, mas eu não trouxe aqui porque eu tentei variar os autores, tá, gente? Esse que eu escolhi, O Sinaleiro, ele fala, o protagonista desse conto, ele chega numa estação de trem e ele tá conversando com o sinaleiro que trabalha ali, e o sinaleiro conta pra ele que ele vê uma aparição ali nos trilhos, sempre que alguma coisa ruim vai acontecer, algum grande desastre vai acontecer. E ele fala que ele viu essa aparição recentemente. Então, ele está esperando alguma coisa muito ruim acontecer por ali e a gente vai acompanhar, então, o desenvolvimento dessa história, se realmente vai acontecer, se isso é a imaginação do sinaleiro, do que se trata essa questão aí dessa crença que o sinaleiro tem, de que ele consegue prever acontecimentos ruins porque ele vê uma aparição. Ele tem todo aquele climinha de fantasma, assim, que eu particularmente adoro, eu sei que muita gente também gosta. Eu, quando eu era criança, eu montava uma cabaninha na sala de casa, pegava as cadeiras da mesa de jantar da minha mãe, colocava um lençol por cima, assim, uma coisa para segurar o lençol, pro lençol não ficar caindo, e ficava ali debaixo, apagava a luz, né, ficava com uma lanterna lendo histórias de terror. Desde criança eu gosto de histórias de terror. E esse conto me lembrou dessa época, desse sentimento, assim, do perigo, de ver um fantasma, de olhar na escuridão e ver alguma coisa se mexendo. Eu gostei muito desse sentimento de volta à infância mesmo que esse conto me trouxe. E é um conto que ele tem vários tipos de interpretação. Você pode, no final das contas, interpretá-lo de várias formas. É uma coisa que eu também gosto nas histórias de terror, porque às vezes as pessoas acham que história de terror é uma coisa muito boba. E não, as histórias de terror servem para nos fazer pensar sobre muitas questões da nossa vida. Então, fica aqui essa indicação que está nesse livro aqui. Uma outra história que está aqui, que eu li nesse livro aqui também, se chama O Elixir da Longa Vida, do Balzac. É uma história que fala de um cara que ele tá muito idoso já, ele viveu muitos anos, o filho dele até estranha a longevidade dele, e só que esse cara já tá no final da vida dele finalmente, ele tá chegando no fim da vida dele. Ele chama o filho dele quando ele já tá quase morrendo, o filho dele é um cara que sempre fez tudo que quis, tem vários amigos e vive na farra, e aquele filho bem
assim, que só aproveita daquilo que o pai construiu. E aí o pai dele, prestes a morrer, depois de uma longuíssima vida, chama o filho lá e fala com ele: olha, eu tenho esse elixir aqui, que ele vai que ele vai me ressuscitar. Então, quando eu morrer, você esfrega ele aqui no meu corpo para que eu volte à vida. E aí o pai do menino morre, mas o menino decide não ressuscitar o pai dele. Ele até faz um pequeno experimento para ver se aquele elixir ele realmente funcionaria, mas no final das contas ele decide deixar o pai morto. E aí a gente vai acompanhar esse cara depois, né, continuar aproveitando tudo aquilo que o pai dele construiu, até que chega a hora da morte dele, depois ele já ter vivido uma vida inteira, depois dele já ter tido filhos também, e aí chega a hora da morte dele e ele vai fazer esse pedido para o próprio filho. E aí vocês precisam ler o conto para acompanhar o que aconteceu. Também é um conto maravilhoso. Por fim, o último conto dessa coletânea aqui que eu vou citar aqui para vocês, talvez seja o conto que mais me impactou, porque é o que ficou mais na minha memória, assim. Mas todos os contos dessa coletânea aqui são maravilhosos, sério mesmo. Leia esse livro inteiro aqui. Mas esse conto se chama Em Terra de Cego e é do A.G. Wells. Esse conto vai trazer um cara que ele tá num lugar ali, ele sofre um acidente, ele cai num barranco e ele acaba num vale, assim, que não tem como ele sair dali, e ele tentando encontrar um caminho, ele encontra um vilarejo, assim, onde todas as pessoas que moram ali são cegas. Só que essas pessoas, elas são cegas desde sempre, elas não sabem o que é enxergar. E aí, quando esse cara chega ali e ele enxerga, ele pensa assim, aquele velho ditado: em terra de cego, quem tem um olho é rei. E ele pensa que ele vai ser o rei do lugar. Poxa, ninguém aqui enxerga. Só que as pessoas ali, elas já estão habituadas a não enxergar. Então, elas não são bobas porque elas não enxergam, né? Elas já estão completamente acostumadas com essa condição delas. E esse cara acha que vai passar essas pessoas para trás, mas na verdade vão começar a acontecer coisas estranhas ali, e ele que na verdade vai ficar em perigo ali naquele lugar completamente estranho para ele, que ele acha que tem muita vantagem por enxergar, mas na verdade ele não tem vantagem nenhuma. E aí a gente vai acompanhar esse cara ali, como que ele vai fazer, ele tentando escapar, como que ele vai lutar pela sua sobrevivência ali naquele lugar. É muito interessante esse conto aqui também. Não é um conto muito assustador, assim, desses que eu... É porque, assim, eu gosto de histórias de terror, então eu não acho nada super assustador. Eu gosto daquela sensaçãozinha, às vezes, de frio na barriga que dá, mas esse daqui realmente não vai dar medo em ninguém, não. Ele é muito interessante, ele é estranho, ele tem um mistério, mas ele não é um conto para te dar medo, não. É um conto para te fazer pensar. Como eu falei, as histórias de terror, muitas delas servem para te fazer pensar. E esse daqui é um caso e é excepcional. O próximo conto aqui da lista é O Papel de Parede Amarelo, que eu li nessa ediçãozinha, que inclusive chama O Papel de Parede Amarelo e Outros Contos, porque tem outros contos aqui da autora, que é a Charlotte Perkins Gilman. E esse conto, Papel de Parede Amarelo, ele é o meu tipo de terror... Eu ia dizer meu tipo de terror preferido, mas assim, é o tipo de terror que mais mexe comigo. Eu falei, né, eu não sou medrosa, eu gosto de histórias de terror, mas o terror que mais me deixa, não é com medo, é meio angustiada, é o que mais mexe comigo mesmo, é o terror psicológico. Eu adoro história de assombração, dessas coisas assim, mas isso não me deixa pensando tanto sobre aquilo, isso não me deixa com medo de dormir à noite, sabe? Apesar de que eu vou contar uma história pra vocês daqui a pouco, que vocês vão ver. Mas o terror que me deixa pensativa e às vezes meio cismada, assim, é o terror psicológico. Então, e como eu gosto dessa sensação, de sentir esse frio no estômago, é o terror que eu acabo mais gostando mesmo. Mas enfim, esse daqui é desse tipo, de um terror psicológico, que ele vai falar de uma moça que ela tá demonstrando algum transtorno psicológico e aí o marido dela vai levar ela para uma casa de campo para que ela descanse, para que ela tenha sossego ali. O marido dela é médico. Ou
para esconder essa mulher da sociedade. Aí vai depender da sua interpretação aqui. É um conto que ele tem muitas interpretações. Vai depender muito da forma que você enxerga a vida, de você, porque a interpretação de um livro depende muito do leitor, né? A gente enxerga o livro de acordo com aquilo que a gente consegue enxergar, de acordo com aquilo que está dentro da nossa realidade. E esse conto aqui, ele foi feito para isso, para significar coisas diferentes para leitores diferentes. Então, muita gente interpreta esse conto, porque aí essa mulher vai ficar ali, ela vai começar a ter umas alucinações ali no quarto que ela vai ficar, que tem um papel de parede amarelo e tal, e aí vai ficar aquela coisa, ela tá tendo alucinações porque ela tem algum transtorno psicológico, ou aquilo ali é uma manifestação sobrenatural, vai ficar essa dúvida no ar. E aí tem muita gente que interpreta como um conto feminista, tem muita gente que interpreta já de uma forma mais sobrenatural. Vai depender de você aí, como que você vai interpretar. Eu não sei se eu tenho resenha desse livro aqui. Se eu tiver resenha, do que eu tiver resenha, é porque livros de contos eu não costumo fazer resenha, são raros os que eu tenho resenha aqui. Mas se eu tiver alguma coisa eu vou deixar pra vocês. Mas é muito legal isso daqui. Se você já leu, me conta aí qual foi a sua interpretação desse conto. Agora eu vou citar um conto de um autor que eu não me identifico tanto com o estilo de terror dele, mas esse conto especificamente eu gosto muito, que é o Lovecraft aqui, e o conto é o Nas Montanhas da Loucura. Eu considero quase uma novela, mas tudo bem, vamos citar aqui como um conto. Ele tá nessa edição aqui da Dark Side, do medo clássico do Lovecraft, e é um conto assim, é um geólogo, que é o personagem principal, que ele liderou uma expedição para um lugar ali, um lugar muito ermo, e ele narrou essa expedição escondendo algumas coisas que aconteceram ali. Só que agora estão tentando fazer uma outra expedição para aquele lugar. E ele quer impedir que aquelas pessoas vão para lá, porque ele sabe o que aconteceu da primeira vez que ele foi e que a duras penas ele conseguiu se salvar. Então ele vai revelar essas partes que aconteceram lá que ele tinha escondido anteriormente. Então nesse conto ele vai contar pra gente o que aconteceu de fato naquela expedição lá, que ele se salvou por pouco e que ele não quer que as pessoas vão pra lá de novo. E aí a gente vai acompanhar essa história aí. É um conto bem longuinho, como eu falei pra vocês, é quase uma novela, mas é muito legal, gente. Eu falei também, não me identifico tanto assim com o horror do Lovecraft, que é aquele horror cósmico. Coisa de ET, assim, eu não encaro isso muito com horror, eu encaro mais como uma ficção científica, sabe? Então, eu até gosto desses assuntos, assim, mas eu não acho que seja um horror, assim, eu não sei, eu não me encaixo muito aqui nas histórias do Lovecraft, não. Mas esse, Nas Montanhas da Loucura, tem até um outro conto aqui, que agora eu não vou lembrar o nome dele, eu não vou saber identificar aqui, que eu gostei muito também. Mas Nas Montanhas da Loucura, eu sei que tem edições separadas aí, eu sei que tem filme também que já adaptou esse conto, é muito legal, eu indico ele pra vocês sim. O próximo conto eu li em 2 edições diferentes, que é O Rapa Carniça, do Robert Louis Stevenson. E eu li nessas 2 edições aqui. Essa daqui chama A Causa Secreta e Outros Contos de Horror, é uma ediçãozinha da Companhia das Letras, uma coleção que se chama Boa Companhia, essa coleção é muito interessante. E também li esse conto no Contos de Horror do século XIX, que é daquela coleção listrada, que eu já mostrei o outro livro aqui, que esse daqui, os contos foram escolhidos pelo Alberto Mangel. Eu gostei bem mais da edição de Contos Fantásticos, mas esse daqui também vale a pena a leitura. E esse conto do Robert Louis Stevenson, ele vai falar de um rapaz que é um estudante de medicina, que ele faz aquele tráfico de corpos, sabe? Você compra corpos ilegalmente para estudá-los ali, para o desenvolvimento da medicina e tal. Só que é tudo feito de forma meio obscura, ilegal. E aí, o clímax do conto, né, a gente vai acompanhar, né, essas negociações, só que num belo ou não tão belo dia assim, esse rapaz vai se deparar com o corpo de uma mulher que estava em perfeita saúde no dia anterior. Então, como que o corpo dela tá ali
agora, assim. E ele começa a desconfiar como que esses corpos realmente são produzidos para chegarem até ali. Será que as pessoas realmente morreram e de forma natural, né? E eles estão só desenterrando aqueles corpos? Ou será que estão matando essas pessoas para comercializar os seus corpos? E aí a gente vai acompanhar esse conto nesse clima aí de terror e mistério. Muito interessante. A escrita do Robert Louis Stevenson é muito boa, é muito instigante. Para quem não tá ligando o nome da pessoa, ele é o autor de O Médico e o Monstro, que inclusive eu fiquei sabendo esses dias, a gente tava conversando sobre ele lá no grupinho, que é um grupo que eu tenho no WhatsApp, que é aberto a leitores, pra gente conversar sobre livros de forma geral. E eu descobri que muita gente não sabe do que se trata a trama de O Médico e o Monstro, assim, o segredo de O Médico e o Monstro. Muita gente não sabe. Eu achei incrível, porque eu achei que todo mundo sabia. Eu conhecia uma pessoa que leu sem saber, que é a Fran. E aí eu comentei isso lá, e aí o pessoal começou a falar um monte de gente que não sabe, ou que leu sem saber, né, que agora já sabe porque leu. Me conta aqui nos comentários se você sabe, não conta o segredo, tá? Pra não estragar se alguém não souber. Mas se você sabe o segredo de O Médico e o Monstro, porque eu acho que ler aquele livro sem saber o segredo deve ser ainda mais legal. Inclusive eu super recomendo O Médico e o Monstro também pra vocês. Vou pegar uma ediçãozinha aqui da Wish, que é essa daqui, O Natal dos Fantasmas. Inclusive, esse aqui foi o primeiro projeto da Wish que eu apoiei. Meu nome tá até atrás aqui no livro. Eu vou indicar 2 contos que estão nessa edição aqui, que são contos que eu adorei. E um deles, inclusive, é o que eu vou contar o caos que aconteceu quando eu tava lendo esse conto aqui. Mas antes, eu quero pedir pra você dar like nesse vídeo, porque se você chegou até aqui, a gente já tá chegando no final do vídeo. Se você tá aqui é porque você tá gostando, então deixa o seu like aí, que é mais uma forma de você me apoiar demais. Isso vale muito o like aqui no canal, tá bom, gente? Uma outra coisa que também foi conversada lá no grupinho, tá aparecendo para algumas pessoas um botãozinho escrito hypar. Você não paga nada a mais por isso. Se você puder hypar os meus vídeos, se aparecer o botão, normalmente quando você curte, aparece essa opção hypar. Se você puder hypar o meu vídeo, também é uma forma de me ajudar muito, porque o YouTube está usando essa ferramenta aqui no Brasil para divulgar mais os canais menores, que é o caso aqui do canal. Então, se você puder hypar os meus vídeos também, eu te agradeço muito e não deixe de curtir. Curte aí de uma vez para você não se esquecer. Tá bom? Então, o primeiro conto que eu vou falar desse livro aqui é um conto do Algernon Blackwood, não sei se fala assim o nome dele, acho que é, que se chama A Bolsa de Viagem. É um conto que ele vai trazer um advogado, que ele acaba de fazer o julgamento de um cara que cometeu um assassinato brutal, e aí ele tá cansado, porque foi um trabalho muito pesado ali pra ele, e ele vai tirar umas férias depois disso. E ele pede a bolsa de viagem do chefe dele emprestado. Só que enquanto ele tá arrumando aquela bolsa ali pra viajar, coisas estranhas vão começar a acontecer, e aí é isso que vocês vão acompanhar. É mais um conto que tem essa coisa do sobrenatural, que tem essa coisa de espíritos que podem estar rondando ali, mas a gente não sabe muito bem se é isso mesmo ou se é algo real, né? Porque tem também o perigo sobrenatural, mas tem os perigos reais. Então, será o que está acontecendo aqui, né, nesse conto? Será que é algo sobrenatural ou será que é algo real? E aí a gente vai acompanhar isso daí. É um conto também que ele fala muito nas entrelinhas dele sobre a questão da culpa, sobre a questão dos nossos atos, daquilo que a gente faz o que é preciso, mas será que é preciso fazer qualquer coisa pela nossa sobrevivência, né? Enfim, a gente vai discutir esse tipo de coisa aqui nesse conto. Eu acho muito interessante, extremamente bem escrito. Eu ainda não li mais nada do autor, do Blackwood, mas eu adorei a escrita dele. Eu tô de olho num livro de contos dele, só que sempre o livro tá muito caro. Então eu fico lá esperando entrar numa promoção, já tô esperando há anos, nunca entrou em promoção o livro. Mas eu quero ler outras coisas dele, porque a escrita dele é muito legal. Me conta aí se você conhece esse autor. E o outro conto, que também tá nesse livro aqui, que eu gostei muito e que é o que eu tenho causo para contar para vocês, se chama Smee.
Eu acho que esse conto me marcou mais por causa do que aconteceu depois que eu li do que pelo conto em si. Apesar de que o conto também é legal, mas a junção do conto mais o que aconteceu depois foi o que realmente me marcou. Eu vou contar. Esse conto aqui, ele fala daquela brincadeira de esconde-esconde. Tem um grupo reunido numa casa e a brincadeira se chama Smee. Então, você vai se esconder pela casa e alguém vai sair procurando. E quando alguém tá no escuro, alguém vai te encontrar, você vai falar Smee, tentando disfarçar a sua voz. Se aquela pessoa adivinhar quem é você, pelo Smee que você fala, aí significa que ela te pegou, né? Enfim, é aquele esconde-esconde, que na hora que acha a pessoa fala Smee e você tem que adivinhar quem é. Você vai falar disfarçando a sua voz, enfim, vocês entenderam. É isso a história, né? E aí essa história vai ir para lugares assim onde essas pessoas que estão participando aqui não esperavam que fosse acontecer. Ok, o conto muito legal e tal. Li esse conto e fui dormir. Como eu falei pra vocês, eu não sou medrosa, eu não fico com o conto remoendo aquilo ali na minha cabeça, as histórias de terror, a não ser que seja coisa mais psicológica, mas eu acho que de alguma forma essas histórias ficam no nosso subconsciente, né? E foi um dia que eu tava dormindo sozinha aqui em casa. Então, eu acabei de ler o conto, apaguei a luz e fui dormir. Nem li no Kindle, eu li no livro mesmo, fechei o livro, eu lembro, apaguei a luz e fui dormir. Na hora que eu tô pegando no sono, eu ouço um barulho imenso no banheiro do meu quarto. Um pá, um estrondo assim. Gente, de alguma forma, esse conto aqui veio na minha mente. E eu comecei a ficar assustada. Eu tava sozinha e eu falei, eu preciso ir lá ver o que aconteceu, né? Não, Michelle, pra quê? Corre daí. Não, eu tinha que ir lá, pois estava no banheiro do meu quarto, eu tinha que ver o que tinha acontecido. Vai que tinha entrado um bicho, vai que tinha um ladrão, né? Ou vai que era uma assombração de fato. E eu lembro que eu fui pro banheiro, assim, rezando pra ser uma assombração, porque eu falei, é melhor do que ser um ladrão. Como que o ladrão teria entrado no meu banheiro? Não sei, porque eu moro em prédio, no andar mais alto, então é difícil. Mas enfim, gente, eu fiquei meio assim, porque eu tinha lido esse conto e eu tomei um susto danado. Na hora que eu cheguei no banheiro, não era nada mais do que a minha saboneteira que tinha despencado da parede, que é aquela saboneteira de pressão. Ela tinha despencado da parede, era só isso. Mas eu confesso que esse tempo do negócio ter caído até eu decidir ir lá, tanta coisa passou pela minha cabeça, eu me senti numa história de terror. Que agora contando é muito boba, era só uma saboneteira, mas na hora do momento, vivendo aquela emoção ali, eu posso dizer que eu vivi uma história de terror com um final feliz, né? Então eu acho que juntando isso com o fato de eu ter lido esse livro, esse conto, sempre que eu lembro desse conto, eu lembro dessa história. Sempre que eu lembro dessa história, eu lembro desse conto. Então ele acabou se tornando importante, acabou se tornando um dos meus contos preferidos por causa disso. Por fim, e não menos importante, aliás, o mais importante, porque é o meu conto de terror preferido, que eu já li há bastante tempo e até agora nada destronou esse conto, é O Poço e o Pêndulo, do Edgar Allan Poe, que eu li nessa edição aqui da Dark Side de Medo Clássico. Esse aqui é o volume 1, eu já li o volume 2 também. É muito bom esse livro todo aqui, tá, gente? Mas o meu conto preferido, que é O Poço e o Pêndulo, eu acho que é o primeiro conto desse livro aqui, deixa eu conferir. Ele é o primeiro conto desse livro aqui. Gente, é maravilhoso esse conto. Ele se passa na Espanha, no período da Inquisição. E ele vai trazer um cara que ele foi preso e o conto todo é a tortura desse cara, só que não é uma tortura física, é física também, né? Mas não é de apanhar e tal, é uma tortura mental. Ele vai ser preso num lugar que tem as paredes de ferro e tem um pêndulo que ele vai balançando ali em direção a ele e ele vai descendo bem lentamente.
E aquele cara não tem por onde escapar, não tem o que fazer. E nesse mesmo lugar também tem um poço ali, que ele não sabe o que tem ali, enfim. E ele vai ter que lidar com essa situação ali, ou ser partido pelo meio pelo pêndulo, ou entrar naquele poço que ele não sabe nem se tem fundo, nem o que vai dar aquilo ali. E é aquela coisa, a gente consegue entrar na cabeça desse cara e daquela angústia dele preso ali sem saber o que fazer, vendo a morte se aproximar cada vez mais de uma forma horrível, e o medo gente, é incrível a atmosfera que o Poe consegue criar com esse conto aqui. Pra mim, assim, quando eu penso numa história de terror, eu penso nisso. Não precisa ter nada super gráfico, não precisa ter nenhum fantasma aparecendo, sabe? É mais essa questão. É porque é um conto que trabalha muito o psicológico, né? Da tortura psicológica mesmo. E de você se sentir completamente sem saída e desesperado. E tudo isso é passado de forma muito viva aqui através das palavras do Poe nesse conto. Então, assim, Poe é o meu escritor de terror preferido. Eu adoro vários contos dele. Como eu falei no início, eu tentei trazer contos de escritores diferentes aqui para não ficar repetitiva, porque senão teria um monte de conto do Poe. Mas esse daqui com certeza é o meu preferido, não só dele, é o meu conto de terror preferido da vida. Me conta aí se você já leu esse conto e me indica contos de terror também, porque como eu falei, eu adoro esse tipo de história, eu quero muito saber as dicas de vocês que eu vou correndo procurar. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.